Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, eu sou pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Amados, antes de continuar o vídeo da semana passada, ou melhor, de segunda-feira, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. Nos ajuda, a sua inscrição é importante para nós. Assista o vídeo, deixe seu like, seu joinha, acione o sininho. Toda vez que tivermos um vídeo, você recebe uma notificação do YouTube. E principalmente, compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para podermos levar assim a palavra de Deus aos confins da terra. Muito bem, queridos, nós vimos no vídeo passado que o dom de discernimento ele é muito importante, na igreja. Vimos a natureza do dom de discernir, vimos a função do dom de discernir. Temos inclusive o exemplo de Saul sendo enganado pela a mulher lá, adivinha, a falsa profetisa de Endor, feiticeira lá, que Satanás, ao usando, enganou Saul. É claro que Samuel já estava morto. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, seguindo-se o juízo. E não tem como falar com mortos. Isso a Bíblia não apoia, não ensina e não concorda. Mas tem pessoas que creem. Eu não estou aqui para brigar com ninguém. Eu estou aqui simplesmente para esclarecer a verdade da palavra de Deus. Tá? E nós vimos que a igreja é sediada por um monte de espíritos enganadores, os espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência, segundo Efésios 2:21, e também domina as mentes, os corações das pessoas incrédulas, que são suscetíveis às influências de espíritos maus e demônios. Satanás pode usá-los para atacar e enganar aos obreiros desprovidos de discernimento espiritual. Foi justamente quando nós encerramos o vídeo de segunda-feira, o vídeo número 49, e lá nós colocamos o exemplo do, então, eu não vou dizer que ele estava, não posso dizer, do então perdido Saul, rei Saul. Mas vamos ver agora, a partir de agora, esse restante sobre o discernimento, a instância da operação do dom de discernimento. A gente vê lá o exemplo em Atos 8:23. Temos aqui Atos 8:23, eu vou ler o 22 e o 23, que diz o seguinte: arrepende-te, pois, desta sua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. E o 23, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Atos capítulo 8, verso 23. A gente vê que Pedro, ele olhando para Simão, o mágico, ele descobriu através do discernimento de Deus, Pedro pode ver que Simão estava em laço de iniquidade, ou seja, estava sendo enredado pelas garras de Satanás. E nisso, o que aconteceu? Esse Simão já havia enganado outras pessoas, outros crentes, na sua aparente piedade, mas ele foi desmascarado mediante a manifestação do dom de discernir em Pedro. Paulo também discerniu que ele mais era um filho do diabo, e pela palavra de autoridade lhe impôs o julgamento de Deus. Está lá em Atos 13, 6-12. Outra vez, lá em Filipenses, a moça possessa de um espírito de adivinhação seguia Paulo e Silas gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo também desmascarou o espírito do demônio como um inimigo disfarçado e o expulsou. Está lá em Atos 16, versos 16, 17 e 18. Queridos, mas se naquela época já precisava, imagine hoje a necessidade que tem do dom de discernimento nas igrejas. Muitos crentes atualmente estão visivelmente desapercebidos quanto
a fatos do reino espiritual. Por exemplo, esse dom pode revelar a uma congregação do povo de Deus, cheia do Espírito Santo, a origem de qualquer manifestação sobrenatural. Somos avisados pela palavra do Senhor de que esses tempos são caracterizados por uma tremenda influência sobrenatural satânica. Predominarão as falsas doutrinas propagadas pela sedução de espíritos demoníacos. Lá em 1 Timóteo 4,1 fala sobre isso. Também nos dias de tribulação serão marcados por milagre de Satanás. 2 Tessalonicenses também nos dá esses exemplos. 2, principalmente, verso 9. Apocalipse, capítulo 13, verso 14, também nos dá um amparo para essa palavra. E, a mais disto, as Escrituras nos advertem que antes do arrebatamento, muitos poderão ficar impressionados com operações satânicas sobrenaturais que enganam, se possível, até mesmo os escolhidos. Marcos 3, 22. Eu quero abrir um adendo aqui rapidamente para a gente comentar alguma coisa aqui que o Senhor colocou no meu coração e tem colocado sempre. Queridos, a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, vindo ao mundo por obra e graça do Espírito Santo, onde Deus usou a Virgem, a jovem Maria, que ao ter Jesus, ela era uma mulher virgem, tá bom? Ela foi concebida sem contato carnal, ela foi concebida por obra e graça do Espírito Santo, e Jesus encarnou e viveu nesse mundo, e por 3 anos pregou o Evangelho. E o Evangelho que Jesus pregou é um Evangelho puro e cristalino, é Evangelho da salvação, é Evangelho da cura, é Evangelho da libertação, é Evangelho que pega o homem no estado mais promíscuo que pode existir, no mais fundo do lamaçal do pecado, tira esse homem, dá um banho espiritual nele, troca as vestes dele, coloca vestes espirituais puras e limpas, brancas, e faz com que esse homem saia do seu mundo de pecado e venha para a sua maravilhosa luz. Só que muitas pessoas estão deturpando o Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas têm pregado um Evangelho diferente. Se não é um Evangelho de água com açúcar, é um Evangelho sem espinho. Você compra uma rosa numa floricultura, você pode passar a mão no caule dela, de alto a baixo, que você não vai espetar a sua mão. Mas se você for lá na roseira, no pé, e pegar a mesma haste e cortar embaixo com a tesoura e passar a mão, você vai ver que a sua mão vai sangrar. Por quê? Porque na realidade, por causa do pecado, a rosa que está lá no canteiro, ela tem espinhos. Mas quando você adquire essa rosa na floricultura, a pessoa quando a colhe, pega um tipo de instrumento que faz assim, na haste da rosa, e puxa, e tira ali todos os espinhos. Amados, se por força de desobediência ou não, de pecado ou não, a rosa tem espinho, então eu tenho sempre que ter na minha mente que a rosa tem espinho. Se por força da palavra de Jesus, o Evangelho é o que está escrito na Bíblia, eu não posso mudar o Evangelho. E a falta de discernimento nas igrejas evangélicas, por problemas que estão vivendo problemas diferentes dentro das igrejas, em cima dos púlpitos, o que está acontecendo? Estão empurrando para o povo um evangelho diferente. Não é mais o evangelho puro e cristalino, é o evangelho do mamão com açúcar, da água com açúcar, é o evangelho que tem a rosa ungida, é o evangelho que tem o sabonete ungido, é o evangelho que tem o lenço ungido, é o evangelho que você leva o suor do pastor para casa e é curado. Amados, isso tudo é falta de discernimento espiritual. A vontade de Deus não está nessa palavra. A vontade de Deus está na seguinte palavra: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Esse é o evangelho de Jesus, é o evangelho que liberta, é o evangelho que purifica o homem, é o evangelho que não precisa de ajuda
ajuda. E a falta de discernimento está fazendo o povo engolir esse evangelho. É como se nós tivéssemos Mateus, Marcos, Lucas, João e o evangelho de eu mesmo. É o quinto evangelho. O evangelho do pastor, o evangelho da igreja A, da igreja B, da igreja C. Vamos pensar direitinho. Se nós tivéssemos discernimento de espírito, a gente ia ver. Porque sem ter discernimento já é fácil a pessoa ler as escrituras como ela diz, e nós vamos ver que isso não é de Deus. Pedro denunciou Simão, Paulo denunciou Elimais, depois Paulo também e Silas gritaram com aquela moça. Por quê? Discernimento de espírito. A necessidade de hoje é essa, tá? Veja bem, a manifestação, nós somos avisados pela palavra do Senhor de que estes tempos são caracterizados por uma tremenda influência satânica. A palavra nos mostra tudo isso. O mais disso, as escrituras, elas nos advertem que antes do arrebatamento vão acontecer esses fatos, vão aparecer falsos profetas. Fique firme na palavra, fique firme na sua posição de lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e não aceite nada que não seja bíblico. E eu quero terminar dizer o seguinte, que em qualquer situação, somente um dos três espíritos pode agir. Veja bem, nós temos três espíritos neste mundo. Quem tem que agir? É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não age, quem vai agir vai ser o Espírito do homem. E quando o Espírito do homem age sem o Espírito Santo, quem está agindo no Espírito do homem é o Espírito de Satanás. Amado, verdade é verdade, mentira é mentira. O branco, a cor branca, ela é branca. Ela é branca. Ela é a ausência de todas as cores, é branca. E a cor preta, ela é preta, é a presença de todas as cores. Não existe mais ou menos branco, mais ou menos preto, não. Ou é preto ou é branco. Não existe. Então, somente um dos três espíritos pode agir no mundo: o Espírito Santo, o Espírito do homem ou o Espírito do mal. Mas o dom de discernimento de espírito nos habilita a conhecer o espírito que está atuando neste momento. Eu quero crer que você esteja acompanhando essa palavra e que Deus possa te abençoar. Fique na sua posição de homem, de mulher, de jovem, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Fique na dispensação do Espírito Santo. Ele está aqui hoje, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você, pode crer?